esse carinho todo, né? Já cumprimentamos quase todos, boa noite. E essa oportunidade de nos reunirmos para conversar um pouco sobre a doutrina espírita. E vamos conversar sobre uma coisa bem pequenininha, que tem média em torno de 8 milímetros, que está dentro do nosso cérebro, bem no centro do nosso cérebro, como vocês estão vendo naquela figura, aquela manchinha amarela ali. Quer dizer, em média ela não chega a 1 centímetro, né, a sua dimensão. E por que será, né, que nós vamos conversar sobre ela esta noite? Porque falar da glândula pineal, eu acho que todos vocês já leram o Missionário da Luz, de André Luiz, né? Capítulo 2, né? Epífise. E hoje a ciência fala assim, né, mais em glândula pineal. E logicamente que a ciência, né, se despertou há pouco tempo para a glândula pineal. E o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um neurocientista da USP, como trabalho de mestrado, ele conseguiu, né, em 1988, que é a tese de mestrado dele, acho que é 88 ou 98, né? Não sei se eu estou me enganando. E ele conseguiu naquela época fazer a pesquisa sobre a pineal e tinha uma certa dificuldade de, né, porque a pineal até então ela é entendida, né, como uma glândula do sistema, né, endócrino, que faz parte, né, como uma glândula do sistema endócrino, ela produz um hormônio e vai participar do metabolismo do nosso corpo. Então tem a parte vamos supor assim, que é um órgão de senso-percepção orgânico e que existe uma relação com tudo que acontece dentro do nosso cérebro, né? Então nós vamos caminhando, né? Eu até, como nós estamos praticamente estudando, né, esse assunto, eu implementei algumas imagens para poder facilitar um pouquinho, porque tem alguns termos técnicos, né? Então eu já trago, né, essa palavrinha complexo pineal, ela é sugerida pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né, que é o estudioso aqui no Brasil da glândula pineal. Mas nós sabemos que hoje praticamente o mundo todo está pesquisando as informações que André Luiz, com a psicografia do nosso querido Chico Xavier, trouxe as informações. E hoje a ciência, né, a nível de mundo, está pesquisando as coisas que foram trazidas lá na década de 40, né, mais precisamente em 1945, quando é lançado o Missionário da Luz. Então a epífise ou pineal é esse pontinho vermelho aqui, né, dentro dessa figura, né, mostrando o nosso cérebro. E nós vamos falar um pouquinho dessa região onde a pineal está grudada aqui, que chama tálamo, também está no centro do nosso cérebro, né? Vamos falar sobre a hipófise, que é uma outra glândula do sistema endócrino. Então, dentro do nosso cérebro, nós temos duas glândulas que fazem parte do sistema endocrino, né? Que é a pineal, então, são glândulas que produzem hormônios, e a hipófise. E a hipófise, ela está conectada aqui a essa região aqui, que é o hipotálamo, que são coisas que estão associadas no nosso cérebro, que a gente vai perceber, né, a conexão que a pineal tem em relação não só a essa parte, mas todo o envoltório aqui dessa parte central do nosso cérebro. Então, só para vocês situalizarem um pouquinho onde que está a pineal. Se a gente colocar o dedo entre os nossos olhos aqui e aprofundar o centro do nosso cérebro, nós tocamos a pineal. Aqui é o hipotálamo e a hipófise. A hipófise, se a gente colocar a língua no céu da boca, a gente está pertinho da hipófise e o hipotálamo um pouquinho acima. E nós temos o tálamo, aqui também é chamado de epitálamo, né? Então o prefixo epi é acima e hipo abaixo. Tá bom? Então, para falar da pineal, eu lembro, né, que a doutrina espírita tem esse caráter, né, tríplice, né, que
que nós aprendemos nos estudos. Seja, como se fosse uma mesa de 3 pernas, né? Lá em 1857, o nosso querido Allan Kardec fez aniversário agora, ontem, né? Ontem, 3 de outubro, aniversário de nascimento, né? Ele apresenta a doutrina espírita, através do livro dos Espíritos, como uma ciência de observação. Naquela época, ele não apresentou como religião, porque seria mais uma religião, e a parte científica, filosófica, estava em efervescência, né? Então, ele apresentou a ciência de observação, né, com os aspectos filosóficos espiritualistas. A gente pegar o livro dos Espíritos, está escrito lá, livro dos Espíritos em cima, filosofia espiritualista. Então, é dessa maneira que Kardec apresenta a doutrina espírita, tá certo? E logicamente, mas quase no final já, né, ele vem apresentar a questão da religião, né, como espírito, né, como espírito de verdade, como consolador. Lá no finalzinho que ele vem falar, né, o consolador prometido, com esse aspecto da religião. Pois bem, a gente colocou essa mesa de 3 pernas e nós estamos colocando, né, a ciência, a filosofia e a religião no mesmo patamar. Por quê? Porque se nós nos propomos a conhecer a doutrina espírita nessa nossa existência, nós devemos estudar os 3 aspectos, né? Porque se a gente se dedica só à ciência, essa mesa ela vai inclinar para um lado. Se eu me dedico só aos aspectos religiosos da doutrina, ela pode pender para o outro lado, né? E, consequentemente, também a gente ficar filosofando, falando da doutrina espírita de maneira filosófica, às vezes a gente pode entrar numa confusão, né, doutrinária. Então, isso significa a importância, né, que é a gente ter nos centros espíritas, nos grupos espíritas, um grupo de estudo. Um grupo de estudo, porque é no estudo que a gente aprende esses 3 aspectos. Logicamente que a gente tem uma tendência, né, a gente que se propõe a falar da doutrina espírita, a gente pode ter alguma tendência para um desses lados, mas em termos de estudo, devemos estudar a doutrina de maneira completa. Pois bem, eu já trago então de início umas propriedades da pineal, né? Então ela é uma glândula endócrina, então ela produz hormônios. Tá? Essa pineal, ela foi sendo construída ao longo da filogenia, quer dizer, ao longo da evolução das espécies. Nós sabemos que nós, como princípio inteligente, nós entramos num processo de aprendizado, né, de atributos, desde lá do reino animal, né, até chegar nessa condição nossa hoje do reino nominal, né? Então, consequentemente, como foi sendo preparado o nosso corpo para o espírito reencarnar ou encarnar, tá certo? Nós fomos desenvolvendo os nossos órgãos, né? E a pineal é um órgão. Então, só para vocês entenderem, os peixes têm glândula pineal. Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, né? O reino vegetal tem alguma coisa semelhante também. A gente vai ver um pouquinho lá no final por quê. Tá? Mas os peixes, né, como né, o início, né, que apareceu primeiramente nos peixes, aí dentro do processo evolutivo, eles têm a pineal. Só que a pineal dos peixes, ela fica mais ou menos entre os olhos do peixe, só que a cabeça do peixe é meio translúcida. E vocês vão observar que a glândula pineal, a produção do seu hormônio, está diretamente relacionado com a incidência de luz. Ela precisa de luz para poder funcionar. Tá? Então, só que a dos peixes, a luz não precisa entrar pelos olhos, ela entra direto pelo seu cérebro, porque ele é translúcido. Então, as células que compõem a pineal dos peixes, né, tem uma semelhança com as células que nós temos nos nossos olhos, né, com a retina dos nossos olhos. E nós, como seres humanos, as nossas retinas têm o hormônio produzido pela pineal, só que ele atua somente aqui na região dos olhos. Mas aí, para a pineal, que está lá no meio do cérebro, para a luz chegar lá, ela tem um caminho, que ela entra pelos olhos. Então, quer dizer, nós enxergamos, né, a luz incide, né, reflete nos objetos, e nós enxergamos os objetos. Forma a imagem aqui no lobo occipital, né, atrás do nosso cérebro, parte dessa luz vai também enervar a pineal. Uma outra propriedade da pineal, como que ela surge, né? Tem
mas quando nós estamos formando o feto, formando o nosso corpinho lá no útero da mamãe, nós temos uma região do cérebro chamada de encéfalo, que é onde brota, né, os nossos dois olhos, da mesma maneira que brota os dois olhos, brota a pineal, mostrando então que os nossos olhos têm uma conexão direta com a pineal. Tá? Por isso que nós precisamos da luz para a pineal funcionar. Uma outra propriedade, né, que então, devido a essa evolução das espécies, a pineal ela foi como se estivesse entrando para dentro do nosso cérebro. E aí ela ficou, né, inacessível à luz direta. Tá certo? Tudo bem? Então tá, continuando, como propriedade da pineal, o hormônio que a pineal produz é chamado de melatonina. E vocês vão perceber um pouquinho mais para frente que em 1945, né, o Alexandre, que é o orientador, né, nesse livro, né, do André Luiz, ele não fala no nome melatonina, né? Fala de hormônios psíquicos. Mas aí já seria uma outra parte, né, relacionada logicamente com o nosso corpo, mas não é dentro dessas propriedades da pineal que nós estamos falando. Vai ser uma outra, né, um outro viés que nós temos da pineal. Então, quer dizer, a pineal produz a melatonina e é regulada pela incidência de luz. Né? Se a gente tem uma incidência maior de luz, nós temos uma diminuição da produção de hormônio. É inversamente proporcional. E se nós temos uma baixa incidência de luz, nós temos uma alta produção de hormônio. Significa que, na hora que nós acordamos, que nós abrimos nossos olhos, que a luz do sol penetra pelos nossos olhos, nós vamos ter uma diminuição desses hormônios. Aí nós vamos ficar acordados. E quando começa a escurecer, que nem agora nós estamos aqui na penumbra, tem gente que a pineal já está funcionando. O que está acontecendo? Está produzindo, tem baixa luz, está produzindo mais melatonina e nós começamos a sentir um soninho. Começamos a abrir a boca de sono. Isso geralmente às 6 horas da tarde dá esse sono. Aí a gente vence, chega lá para as 9, 10 horas, vem o sono novamente e assim por diante. Sempre ela está avisando que ela está produzindo. Uma outra característica da melatonina, desse hormônio, que ele tem uma alta permeabilidade nas células, porque ele tem essa característica de ser lipossolúvel. O que significa isso? Né? As membranas das nossas células, do nosso corpo, elas são constituídas como se fosse de uma gordurinha, os fosfolipídios. Tá? Então, não sei se os homens aqui lavam as louças em casa, né? Mas quando você vai lavar que está muito oleoso, você coloca o detergente, o que acontece? Você quebra as moléculas de gordura, né, o detergente, e você limpa, né, a panela. O que você está lavando é a mesma coisa aqui, mais ou menos, logicamente. Né? Então, quer dizer, o hormônio melatonina, ele chega, né, nas células, na membrana das células, então como ele tem essa reação, ele tem uma alta, né, ele tem uma alta permeabilidade, ele tem uma facilidade de penetrar nessas células. Então, ele chega em todas as células, e olha aqui que interessante, ele renova as células, porque as nossas células do nosso corpo, elas têm um tempo de vida, né? Elas têm um tempo de vida. Tá certo? Então, só para vocês entenderem hoje, a ciência, ela vem trabalhando com esse hormônio, né? Está sendo bastante... E olha que interessante, ela tem uma ação sobre os hormônios anabólicos. Hoje a juventude está indo muito para as academias ficar forte, né? Ficar tudo sarado, né? Tudo. Se a gente se a pineal funcionar direitinho, nós produzimos esses hormônios. Então, se a gente fizer uns exercícios dentro de uma condição normal, a gente fica também com os músculos fortes. Não precisamos exagerar ou tomar esses hormônios anabolizantes, né? E é o que acontece com o pessoal. Melhora a resposta imunológica. Quer dizer, ela protege o nosso corpo de enfermidades, né? Melhora a nossa condição imunológica. A questão do câncer, a ação antioxidante, né? Reorganiza o ciclo do sono, se ela está vinculada aqui, né, a produzir mais ou menos melatonina. Então vocês vão perceber que a pineal ela tem uma função muito importante no nosso corpo, que ela rege algumas funções cíclicas ou ciclotímicas do nosso corpo. Que nem o sono, todo dia a gente tem sono, né? Comer, fome, todo dia a gente tem fome. Ela está relacionada com algumas coisas nesse sentido, que a gente vai ver.
Então, se ela renova as células, ela retarda o envelhecimento, né? E é um neuroprotetor, protege o nosso cérebro, o funcionamento, né, dos nossos neurônios, tá certo? Então vale a pena a gente cuidar da produção da melatonina. Isso falando só organicamente, eu ainda não entrei no aspecto, né, da doutrina. Continuando nas propriedades, então ela funciona, né, como um relógio cronobiológico, né? Se ela está relacionada com, né, o nosso tempo de dia e de noite, né, por causa da luz, ela funciona, ela tem essa relação com o tempo, né? E o tempo hoje, ele vem sendo trabalhado, né, já desde Einstein, ele já falava isso, que e a física quântica hoje está trazendo, né, que o tempo, na verdade, é uma relação espaço-tempo, é a quarta dimensão, né? Nós vivemos em terceira dimensão, mas a relação com o tempo e com o espaço, o tempo, né, ela passa a ser uma quarta dimensão. Então, será que essa quarta dimensão é a dimensão onde os espíritos se projetam sobre a matéria? Né? Será que é o mundo espiritual? Tá certo? Então, ela capta, como ela é um órgão de senso-percepção, ela capta as informações astrofísicas, né? Ela é sensível ao campo magnético, nós estamos imersos, né? O nosso fluido cósmico universal está imerso dentro desse campo eletromagnético, né? Quando a gente fala eletromagnetismo é porque quando você tem uma corrente elétrica sendo formada, é uma onda que, né, que vibra num sentido, perpendicularmente a essa onda que está, né, que é a eletricidade, perpendicularmente cria-se um campo magnético. Por isso que a gente tem, né, esse complexo eletromagnético, que são as explicações dos fenômenos mediúnicos. Quando nós estudamos a doutrina espírita, os fenômenos mediúnicos são explicados pela física, né, pela questão das ondas eletromagnéticas. Tá? E ela orienta o organismo em todos os ritmos que eu falei para vocês, as funções, algumas funções cíclicas que nós temos, né? Que nem a célula tem um tempo de vida, ela tem um ciclo também. Tá? Então, esse hormônio está ligado a essas coisas. Então, como ela tem né, ela tem essa ligação astrofísica, a pineal, ela tem uma ligação com as fases da Lua, né? E ela tem também uma relação com o Sol. Como eu falei para vocês, que quando você tem uma incidência de luz nos seus olhos, parte dessa luz vai formar aqui atrás, no lobo occipital, a imagem que você está enxergando, e parte dessa luz, ela vai entrar aqui pelo nervo óptico, vai ali na região do hipotálamo, que eu mostrei para vocês, está abaixo do hipotálamo. Do hipotálamo ela vem aqui para perto aqui da nossa aorta aqui, né, o gânglio chama gânglio cervical posterior, e daqui tem um nervo que vai diretamente na pineal, e ela chega na pineal. Ela faz um caminho e sobe para a pineal, pelo nervo, né, o nervo do coronário, certo? Então é onde ela vai produzir mais ou menos melatonina, tudo bem? Pois bem, na questão então com a Lua, ela está relacionando com os hormônios sexuais. Por isso que nós, agora que não se faz mais, né, Google? Na nossa época, quando nós casamos, a gente fazia serenata, não fazia? A gente fazia de dia e podia fazer na madrugada, amanhecendo, né? Mas sempre era durante a noite, né? Então é onde, né, a gente tem uma sensibilidade, né, com a questão dos nossos hormônios sexuais na parte da noite, né? E o Sol, então, na questão de ficar acordado ou dormir. Tá? Interessante, então, se você pegar o ciclo menstrual das mulheres, demora um mês lunar, em média 28 dias. E o ciclo de gravidez, 9 meses, que é um ano lunar. Mostrando, então, que a pineal está relacionada com essa questão do astrofísico, né? E essa relação da Lua e o Sol, esse Sol e a Lua, na ciência são chamados de Zeitbergers, é um termo que eles usam. Pois bem, vamos fazer algumas considerações. Aprendemos sobre a pineal. Tá? O básico, né, logicamente que a gente não vai esgotar o assunto da pineal, porque ela está relacionada com todas as nossas células. Então é um trabalho, é um estudo que a gente pode demorar alguns anos aí para conversar tudo sobre a pineal. Mas entendemos que nós somos criados, né,
por Deus, como espíritos simples, ignorantes e sem ciência, né, sem experiência, questão 115 do Livro dos Espíritos. Atualmente nós estamos na condição de espíritos encarnados no processo da evolução espiritual, certo? E o nosso objetivo aqui é a busca da perfeição, né? A busca da felicidade e a busca da perfeição, que sabemos que um dia poderemos e seremos espíritos perfeitos, certo? E para isso nós mantemos uma conexão com o mundo espiritual. Pois bem, se nós somos criados por Deus no mundo espiritual, né? E a questão 459, que eu uso como base para mim colocar essa questão da conexão, é que o Kardec perguntou se os espíritos podem nos influenciar. E o que ele fala? Muito mais do que a gente imagina. De ordinário, eles nos dirigem para o bem e para o não bem, para a luz ou para as trevas, não é assim? É a gente que tem essa possibilidade de escolha. Então nós temos essas considerações básicas da doutrina espírita. Então será que existe algum local em nosso corpo que poderá haver essa possibilidade dessa conexão? Se nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, né? Temos essa trajetória como espírito encarnado, né? Pela nossa evolução. Então quer dizer, se nós viemos do mundo espiritual, nós devemos ter uma conexão com o mundo espiritual. Olha que interessante, René Descartes no século XVII já falava, né, numa carta que chama Carta Mersenne, em 1640, ele afirmava, junto com os filósofos da época, que existe no cérebro uma glândula que seria o local onde a alma se fixaria mais intensamente no corpo. Quer dizer, ele já, né, quando ele já tinha um conhecimento dessa glândula que tinha no cérebro, ele achava que era pineal, que então você tinha a ligação da alma. A alma, para nós, é espírito, né, encarnado. Ele já tinha essa compreensão, né? E os filósofos aceitavam isso na época, né? No século XVII. Então, será que a glândula pineal ela teria propriedades que pudessem melhor traduzir essa ligação entre o espírito e a matéria? Né? Questão 27 do Livro dos Espíritos, né? Nós temos a relação espírito e matéria nesse processo da evolução dentro do fluido cósmico universal. E sob o comando, Deus, o nosso Pai. Questão 27. Então, será que a glândula tem essa característica de ligação? Então, o Espiritismo, através do livro Missionário da Luz, né, psicografia do querido Chico Xavier, André Luiz, né, e através, né, o Espiritismo é através desse livro que nós vamos conhecer um pouquinho a glândula pineal no aspecto da doutrina espírita. Não da ciência, né, da ciência materialista, né, que está estudando a glândula pineal para, logicamente, que sempre a ciência é positiva, né, não estou fazendo crítica aqui, mas, né, em 1945, André Luiz traz essas informações que nós vamos, né, na verdade, descrever aqui o que ele traz no livro, né. Então, tratando da glândula pineal, que é chamado também de epífise, André Luiz, ele antecipou-se a algumas descobertas científicas que estão acontecendo agora. Tá? Então, por exemplo, lá no capítulo 1, o psicógrafo, ele traz o seguinte: no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise ou a pineal desempenha o papel mais importante. Ele não fala nem que é o papel importante, é o mais importante. Então, em toda a relação mediúnica que nós temos, a pineal tem um fator muito importante. Tanto nos trabalhos mediúnicos, né, dos médiuns que têm a paranormalidade, como nós estou falando que não temos algum tipo de mediunidade, né, de paranormalidade, de ver espírito, de escutar, de psicografar, tá? Nós temos uma conexão mediúnica, porque nós viemos do mundo espiritual, estamos aqui de passagem. E essa conexão, né, tudo indica que é pela pineal. Certo? Como será que deve ser, né, essa conexão? Nós sabemos que nós temos um magnetismo, né, mas o que acontece na pineal que a gente possa, talvez, interpretar essas ondas magnéticas que chegam até nós com informações? E se eu penso, né, em vocês, se eu penso em direção a uma pessoa com ódio,
eu estou emitindo umas ondas magnéticas, eletromagnéticas, né, que tem a vibração do ódio. Né? Aí eu posso conectar com o mundo espiritual espíritos que têm o mesmo padrão de vibração, e o efeito de um pensamento que começa nela, como uma coisa minúscula, pode virar, né, sempre vai ser um efeito superlativo, tanto para o bem como para o mal. Né? Então, interessante isso, no exercício mediúnico, quer dizer, né, na mediunidade, a epífise já mostrando então a doutrina espírita, que é a pineal, né, que é a glândula que traduz essa conexão que nós temos diariamente, 24 horas por dia, com o mundo espiritual. Certo? Através das suas forças, ainda aqui, né, no capítulo 1, através das suas forças equilibradas, a mente humana, forças equilibradas de quem? Da pineal. A mente humana, a nossa capacidade de pensamento, discernimento, de imaginação, né? A mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares da nossa esfera. Quer dizer, se a glândula pineal está trabalhando, né, nessa relação com as forças eletromagnéticas de maneira equilibrada, né, nós intensificamos o poder de emissão e recepção desses raios. Né? Então, quer dizer, se eu acordo e faço uma prece, eu emito uma onda, né, positiva, e eu faço uma conexão positiva com o mundo espiritual. Mas se eu acordo já totalmente, né, desequilibrado, porque a gente sabe que toda noite nós desdobramos e vamos ter alguma convivência no mundo espiritual, né, a gente às vezes nós acordamos depressivos, tristes, não sabemos por quê. Então, se nossas forças são equilibradas, existe, né, uma situação favorável para essa questão da emissão. Então, é na pineal que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, isso, né, o Alexandre falando, né, a potência divina dorme embrionária. Quando eu li isso daqui, eu falei, agora eu tenho que preparar essa palestra, porque é muito importante a gente entender isso, né? Dá importância para a pineal, porque né, é uma formiguinha dentro do nosso cérebro, mas olha a importância que ela tem. E são informações vindas do mundo espiritual, né? Com fidelidade, informações, né, fiéis, fidedignas, né? Então, quer dizer, a potência divina dorme embrionária, quer dizer, mostrando que a pineal tem uma conexão com Deus. Né? E qual que é essa conexão que nós fazemos na nossa atividade, do dia a dia, nas nossas relações? Né? Assim? Pois bem. Já no capítulo 2, né, do mesmo livro, Missionário da Luz, só lembrando que se a gente pegar a evolução em dois mundos, no mundo maior também fala-se da pineal, fala dessa relação. No mundo maior fala da pineal com a questão da consciência. E nós temos uma pergunta no livro dos Espíritos que fala que Deus está presente em nós, na nossa consciência. Né? Então, citado por André Luiz, Alexandre descreve a atividade e função da pineal sobre a vida mental com as seguintes palavras. Olha que interessante, não se trata de um órgão morto, né? Segundo velhas suposições, é a glândula da vida mental. Nós temos uma abordagem dentro da psicologia que chama cognitivo-comportamental, que trabalha o seguinte, né? Nós temos um pensamento, né? Esse pensamento vai gerar uma emoção e que vai, consequentemente, gerar um comportamento. Então, quando a gente pega um comportamento de uma pessoa equilibrada, nós temos a impressão que essa pessoa está tendo bons pensamentos, boas emoções, para terem comportamentos bons. Mas se a gente analisa uma pessoa que está dissociada, né, mentalmente, com problemas mentais, com transtornos mentais, a sua mente está tendo pensamentos que estão gerando emoções desequilibradas, proporcionando um comportamento desequilibrado. Então pode ser um transtorno mental, mas pode ser um comportamento dentro do próprio lar, na relação com a esposa, com os filhos, dentro do trabalho. Né? Então vocês perceberam, se ela é a glândula da vida mental, né, é a glândula que dá a possibilidade de coordenar o nosso espírito. Né? A condição, dentro da condição que nós somos na evolução espiritual. Então ela é a glândula da vida mental.
Então, quando ele fala aqui que trata do órgão morto, porque a ciência, até pouco tempo atrás, ela achava que ela só trabalhava no organismo do homem na fase da puberdade. 13, 14 anos, quando os meninos começam a produzir espermatozoides, as meninas, né, os ovos, então, que ela tinha uma função, né, muito importante. Mas ela continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos. A palavra psíquico aqui nós podemos falar alma. A psicologia é estudo da alma. Então a palavra psique, ou psiquismo, psíquico vem de alma, né, de nós aqui encarnados. Então, achava-se que ela tinha até essa fase de puberdade, um funcionamento, e depois que ela calcificava e não tinha mais funções. Então, nós vamos entender o que é esse calcificar, né, que hoje as pessoas, você já deve ter ouvido falar, como que você deve trabalhar a descalcificação da sua pineal, que é você ser bom, você se melhorar. Então, se ela calcificou é porque você, né, não está numa trajetória muito saudável. Então, para a gente descalcificar a glândula pineal, então a gente precisa transformar o nosso íntimo. Mas vamos entender um pouquinho como que significa. Olha aqui. De acordo com André Luiz, a pineal ela segrega hormônios psíquicos. Ele não falou aqui melatonina, né? Porque a melatonina é um hormônio que a pineal produz organicamente. André Luiz traz, são hormônios da alma. Da alma. Então, quer dizer, de acordo com o que nós captamos, né, do espaço, do mundo espiritual, das nossas relações telepáticas aqui entre encarnado com encarnado, né, nós segregamos esses hormônios psíquicos. E como que esses hormônios vão para as nossas células? Pelo sangue, né, pela corrente sanguínea. Então o hormônio é produzido lá, a melatonina é produzida, entra nos vasos, né, sanguíneos e vão ser distribuídos para todo o nosso corpo. Nós sabemos que no nosso corpo nós temos a glândula pineal e a hipófise no cérebro, como glândula do sistema endocrino, mas a tireoide, a paratireoide, o pâncreas, as suprarrenais, né, os testículos nos homens, né, e os ovários na mulher são glândulas também do sistema endócrino, né, e produzem hormônios para o funcionamento equilibrado do nosso corpo. Então ela segrega hormônios psíquicos, chamados também de unidade de força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Então quando nós queremos produzir, ter o processo de fecundação, né, de um óvulo, né, para o espírito reencarnar, né, a pineal está funcionando, né, muito bem nessa relação. Então a melatonina, né, eu falei lá no começo, né, ela foi isolada por esse pesquisador Lerner, né, e colaborador em 1958, quando ele estava fazendo um trabalho com a pineal de bovinos. Tá? Então ele chamou de melatonina. 13 anos depois do livro ser publicado, mencionado da luz. Isso aqui está entre aspas, né, porque foge aqui do livro, isso é uma informação que eu estou trazendo para vocês. E a ciência atual, ela relaciona então a atividade da pineal, o estado de humor e a utilização do hormônio melatonina como tratamento da depressão, mal de Alzheimer, mal de Parkinson e outras coisas mais que a ciência está pesquisando. Então, ela é uma glândula, ela não é uma glândula inteligente, ela é uma glândula, lembrar sempre, ela é um órgão que produz hormônio, mas ela tem essa conexão, né, essa sensibilidade eletromagnética, né, com o espaço. Relata André Luiz, ainda no capítulo 2, que a glândula pineal ela conserva ascendência em todo o sistema. Eu falei das glândulas agora para vocês, né? Pineal, hipófise e as outras. Se o André Luiz traz a informação que ela tem uma ascendência, possivelmente ela tem todo um comando sobre todas as outras glândulas. Então, se o meu pâncreas, se as suprarrenais, né, não está funcionando bem, é porque a pineal não está funcionando bem. Porque a gente pode ter um câncer da pineal.
Só que o cérebro ele tem uma qualidade que chama plasticidade, que algum órgão associado à pineal passa a fazer a sua função. Mas logicamente que afeta, né? Vai afetar, né? Ainda mais se for câncer. Tá bom? Então ela tem uma ascendência, isso é muito importante. Né? Com 8 milímetros lá de dimensão, ela tem uma ascendência sobre todo o nosso corpo. Isso aqui o André Luiz que está trazendo para nós. Então, a glândula pineal ligada à nossa mente, né, podemos, vamos dizer assim, o nosso espírito, né, pelos princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência ainda não pôde identificar, comanda as forças subconscientes sobre a determinação direta da nossa vontade, ligadamente pelos princípios eletromagnéticos do campo vital. Né. Não está falando do perispírito? Está falando do nosso corpo eletromagnético que nós temos aqui dentro. Por isso que a gente faz eletroencefalograma, eletrocardiograma, né, fazer um magnetismo do cérebro também, porque nós temos um corpo eletromagnético dentro do nosso corpo, orgânico, dentro do biológico, tá certo? Então, ele comanda as forças subconscientes, perispíritos, são os nossos aprendizados dessa existência e das outras existências. E aí depende da nossa vontade. Então essas redes nervosas, elas constituem os fios telegráficos para a ordem imediatas a todos os departamentos celulares. Né? Ela chega a todas as células e sob sua direção da pineal efetua-se suprimentos de energias psíquicas, suprime, né, as energias da nossa alma a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Atua em todo o nosso corpo. E que são esses fios, nessas redes nervosas, né? Os fios telegráficos. É o sistema nervoso que nós temos no nosso corpo. Né? O sistema nervoso, ele nasce ali na região do hipotálamo, ele chega até a pineal, ele desce pela nossa coluna, chamado sistema nervoso central, né? Pela nossa coluna até o cóccix aqui, e depois ele tem as suas ramificações que são chamados de sistema nervoso periférico, né? E o que vai abraçar os nossos órgãos é chamado de sistema nervoso autônomo, que vai fazer os nossos órgãos funcionarem. Quer dizer, o que corre, né, nesses nervos? Né? Eletromagnetismo. Né? Então, quando o periférico autônomo que chega e abraça o meu coração, né, ele faz meu coração eletricamente, né, funcionar. E aí, meu coração ele tem uma expansão eletromagnética que vai fazer uma conexão com a expansão eletromagnética do meu perispírito. É dessa maneira que a gente faz os registros da nossa existência, do que nós passamos, nós fazemos, do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Nós não aprendemos isso no perispírito? Era o perispírito que está registrado tudo que nós fizemos? É por expansão eletromagnética do nosso corpo com o corpo perispiritual. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre os chakras, que explica bastante isso. Tá? Então a ciência, após André Luiz, né, atualmente, né, em 1988, esses dois cientistas, Volhat e Sen, eles publicam nessa revista Anatomy, né, bastante importante, que a pineal ela converte então ondas eletromagnéticas em neuroquímica. Aí está a chave então, né, por que o espiritismo dá importância para a glândula pineal. Porque nós captamos o magnetismo vem com informações. E como que a gente transfere essas informações, que eu não sei o que vocês estão pensando de mim nesse momento. Entendeu? E eu estou captando. E está sendo transformado lá na pineal, essas informações eletromagnéticas em neuroquímica. A luz do sol, quando entra nos nossos olhos, também transforma as ondas solares em química, em quimismo. E vai fazer funcionar. Então, quando a gente pega as células do nosso cérebro, os neurônios, né, eles têm uma conexão entre um e outro, que é chamado de sinapse, que passa uma informação de uma célula para outra. Então, eu penso uma coisa aqui, lá no núcleo da minha célula neuronal nasce esse pensamento. Quem comanda esse pensamento, a ciência não consegue provar. Mas já está comprovando até matematicamente que tem que ser uma força externa. Né, um parasistema, um sistema de fora, que é o espírito. Então, quer dizer, o espírito que comanda o pensamento,
E a qualidade do pensamento está relacionada com a qualidade do espírito. E está relacionado com a qualidade de conexão que a pineal faz com o plano espiritual, com o mundo espiritual. Tá certo? Então isso é muito importante, isso é a chave para a gente entender por que a pineal é, né, o órgão mais importante no trabalho mediúnico. Por que ele é mais importante? Porque ele transforma as informações que chegam até nós, né? Então quer dizer, uma vidência, uma clarividência vem pela pineal, entra dentro do nosso cérebro, né? Dentro de um sistema que a pineal capta e faz a pessoa enxergar o espírito. Ela tem uma relação perispiritual, com o corpo perispiritual. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E aqui, como que se dá, né? Como que a ciência hoje, através, né, do Dr. Sérgio, uma hipótese, né, de trabalho do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né, que é esse senhor aqui, e ele tem a hipótese de trabalho porque o que ele fez? Ele pegou a pineal, né, apesar de ser 8 milímetros, ele entrou dentro dessa pineal, logicamente com microscopia eletrônica, de varredura, com equipamentos, né, de alta potência, aumenta tudo, né? Nós vamos ver algumas imagens aqui, tá? E foi dessa maneira que ele começou. Ele percebeu então que dentro da pineal, é um esqueminha que eu estou fazendo, você tem essas partículas dispersas na pineal que foram, né, investigadas e concluídas que são cristais, são minerais, são chamados de apatita, e ele é rico em cálcio, por isso que fala da calcificação da pineal. Mas não, dentro da hipótese de trabalho do Dr. Sérgio, o que acontece? Nós temos aqui o magnetismo chegando, né? Ele chega até esse cristal, essa apatita, que tem uma propriedade que é chamada de diamagnética. Ela tem a função, ela repele, né, essas ondas eletromagnéticas. Então ela repele daqui para cá, e elas ficam repelindo, que nem o átomo. Se a gente pegar o átomo, que é a menor partícula que a gente tem conhecimento, tem um núcleo que tem os nêutrons e os prótons. Em volta nós temos uma nuvem de elétrons. E esse elétron fica se repelindo e forma e cria o quê? A eletricidade, que é o que corre no fio que vai acender a luz. E nós somos constituídos de átomos, por isso que nós temos um corpo eletromagnético. Tá certo? Então, dessa maneira, ele define então que você sequestra o campo magnético, você capta o campo magnético, as ondas, né? E você transforma em neuroquímica, dessa maneira. Ele capta esse campo, né? E ela entra para a pineal, e nós vamos ver como que ela chega então, né, a trabalhar as funções. Aí é um outro esqueminha, só que agora é o cérebro, né? Aqui eu estou colocando, né, só para vocês entenderem aqui onde estaria a pineal, onde estaria o tálamo, onde estaria o córtex, né? Abaixo aqui dessa parte dura do cérebro nós temos o córtex cerebral. Nós temos aqui vinculados a tudo isso o sistema límbico, né? E aí o que acontece? Nós recebemos então o magnetismo. Se esse magnetismo ele é captado, é transformado em neuroquímica e ele é enviado para o tálamo. Lembra lá na primeira imagem? Eu vou mostrar aqui ainda. Ela é pequenininha, vermelha e tem um tálamo. Então esse tálamo ele funciona como uma caixa postal. Ele armazena as informações, né? Só que nesse caminho da pineal para chegar no tálamo, ele tem uma conexão aqui com o nosso corpo perispiritual, né, que ele chama de corpo mental, aqui no estudo. Então, se nós captamos uma onda favorável, um pensamento, estamos conectados no bem, né, estamos num momento de prece, de oração, nós captamos energias positivas, mandamos para cá. Tá aqui, eu posso mandar lá para o meu córtex, onde eu vou trabalhar minha lucidez, né? Que a perda de lucidez é o quê? É a loucura. Então, se a gente se alimenta de coisas negativas, se a gente pensa em ser uma pessoa de atitudes ruins, mas de fazer só a maldade, sentimento de ódio, de raiva, se a gente tem uma existência assim, a gente compromete aqui a nossa parte frontal do nosso cérebro, a gente vai perdendo a lucidez. Isso eu estou falando que a gente cria um processo que não estava programado, talvez no nosso planejamento reencarnatório, certo? Então a gente vai perdendo a lucidez, vamos complicando a nossa capacidade de discernimento das coisas, o nosso raciocínio, certo?
Se essas informações elas vêm do sistema límbico, o sistema límbico trabalha as nossas emoções. Lembra que eu falei? Quer dizer, a gente pensa, sente emoção e tem um comportamento. Então, se eu estou conectado com coisa negativa, as minhas emoções vão ficar totalmente, né, embaralhadas, em conflitos, e eu posso, logicamente, perder a capacidade de ter boas emoções e desenvolver transtornos mentais. Né? Se manda para o hipotálamo é essa parte maior aqui, porque ela tem uma função muito importante. Não é que esses órgãos dentro do cérebro, eles são pragmáticos, assim, são matemáticos. As coisas, a ciência hoje vê que está relacionado com algumas funções, né, do nosso corpo. E uma das funções que o hipotálamo está relacionado é com a fome. Lembra que eu falei que a glândula pineal, ela está conectada, ela está relacionada com as funções cíclicas que nós temos? A fome é uma delas. Então, se a pineal está bem, a gente se alimenta bem. Se a pineal não está bem, a gente pode comer a cada 10 minutos. A gente perde o controle da alimentação. Né? A gente invade a geladeira, começamos a comer por ansiedade. Isso acontece? Acontece? Acontece. Olha a outra questão, o sono. Por isso que a pineal ela tem aquela capacidade, né, de controlar. Né? Então a gente fica com insônia ou não fica com insônia? Depende, né, de nós, da nossa conexão. A questão da sexualidade, e aqui eu estou falando de comportamento sexual, não estou falando, né, de homossexualismo, heterossexualismo. O nosso comportamento sexual. Né? Com quem que eu estou conectado? Né? Qual o ambiente que eu estou, né, para trabalhar as minhas forças geradoras, que é dar oportunidade de uma encarnação do Espírito. Qual que é o ambiente que eu estou? Tá certo? Então, o comportamento sexual. Tem pessoas que enlouquecem, né, pelas questões sexuais. E a questão do estado do humor, de agressividade. A gente está bem com a opinião, nós somos mais serenos, mais calmos, mantemos a nossa conexão com a luz divina, estudamos as leis de Deus, de maneira, as leis naturais, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, conhecemos, né, bem detalhadamente as leis divinas, então a gente mantém essa conexão com Deus, então a gente fica mais sereno, fica mais calmo. Né? Não desenvolvemos transtornos. Quando nós estamos desenvolvendo um transtorno, a gente fala que talvez a gente está deixando de trabalhar para Deus, né, para Jesus. Precisamos fazer alguma coisa. E aí, eu trago para vocês aqui, ó, o tálamo, só para vocês entenderem como que acontece. Né? Então, aqui do tálamo você tem uma rede, que é chamada de radiações talâmicas, que vai para todo o nosso cérebro. Né? Para todo o nosso cérebro. E olha aqui essa figurinha. A gente recebe um estímulo, né, um magnetismo. Esse estímulo, ele vai lá pela pineal, ele chega no tálamo. Né? Aqui no tálamo, ele tem uma relação comportamental aqui, uma relação com o corpo mental, que seria o nosso perispírito. Então as nossas reações perante uma determinada coisa que acontece com a gente, não está relacionado com a nossa condição evolutiva. Se a gente vê um problema para resolver, um desafio, né, e a gente se perde, né, esses estímulos que nós recebemos, né, ele teve uma relação com o nosso corpo perispiritual, porque isso é um armazenamento, quer dizer, é a minha bagagem, o perispírito é a minha bagagem, a minha condição de espírito em evolução. Então tudo que eu capto, eu vou ter uma relação com o meu perispírito, dentro daquilo que eu expliquei para vocês, da expansão que nós temos. Né? Porque que eu capto uma energia positiva, vai chegar no meu coração uma energia do bem. E essa energia que chega no meu coração, ela expande para o perispírito o bem. E ela volta aqui para o outro centro de força que nós temos, chama coronário, e volta para a pineal. Então a gente tem um ciclo energético, eletromagnético dentro do nosso corpo, conectando o perispírito, que é o nosso corpo mental, vamos dizer assim, com o nosso corpo orgânico. Então é dessa maneira que a gente promove os registros e é dessa maneira que a gente vai aprendendo a consertar os enganos do passado. Não sei se eu estou me fazendo entender, é um pouco, né, complexo. Porque a gente ouve na doutrina espírita, o perispírito está guardado a sua consciência completa. Mas como que é isso?
Esse meus interesses, né, por esses estudos é curiosidade de saber como que isso acontece, né? E tudo está indicando que é por esse processo, né? Não estou afirmando aqui, né? A gente sabe que a ciência, é por isso que o espiritismo ele é científico, que ele pode mudar. Se aparecer alguma coisa que comprova aquilo ali, ele pode mudar. E o Kardec já falou isso para nós, né? E o aspecto científico da doutrina. A moral, que é uma outra questão, que é a moral de Jesus. Aqui, a questão do sistema límbico, né? Então aqui o tálamo, essa parte aqui, o hipocampo, é onde nós temos a questão da nossa memória, né? Então a amígdala, esse aqui, isso daqui é o contexto do sistema límbico que trabalha as nossas emoções, só para vocês terem uma ideia. Aqui, eu trouxe essa imagem aqui mostrando o tálamo, né? Aqui o hipotálamo e aqui a hipófise, a pituitária, né? É a hipófise. Então, quer dizer, todas as informações que saem daqui da pineal, né? Aqui através dessa rede que é chamada de adênulos, ela chega no tálamo, que é a nossa caixa postal. E aí vai para todas as áreas do nosso cérebro e chega aqui na hipófise. Essa hipófise é que tem uma coordenação das outras glândulas que não estão no nosso cérebro. Mas só que a hipófise está conectada com a pineal. Por isso que a pineal tem uma ascendência sobre todas as outras glândulas. Ficou um pouco mais claro? Por que o André Luiz falou dessa ascendência da glândula pineal? Então, agora a glândula pineal para você, né? Nós estamos terminando. Não sei se está dando para vocês verem isso aqui, né? A glândula pineal, está vendo, né? O que está conectado com a glândula pineal aqui, né? São chamadas aquelas abênulas, que vai chegar no tálamo. Então aqui acontece então o sequestro do campo magnético, transforma em neuroquímica, que é mandado lá para o tálamo. Aqui tem 4 imagens, só para lembrar que ninguém tem uma glândula pineal igual a outra, que nem o nariz, né? Cada um tem um nariz seu, diferente um do outro. A pineal também. Ela tem uma característica que ela está relacionada, como ela tem essa relação com o nosso corpo, né, com o nosso metabolismo, né, das funções ciclotímicas, né, funções cíclicas. Então ela está relacionada com a nossa idade. Então cada um nasceu dentro de um segundo, vamos dizer assim. Por isso que ela é diferente. E aqui está então aqui a pineal, aqui são as abênulas, né, e aqui é o tálamo dividido. É como se a gente estivesse olhando de frente agora, né? O tálamo dividido aqui ao meio, aqui a pineal, e através dessas abênulas que elas são conectadas ao tálamo. É só para vocês entenderem. Aqui é uma foto, né, bem ampliada, né, deve ser em torno aí de 400, 500 vezes, né, aqui mostrando, né, parece raiz, né? Parece raiz? Isso daqui são a rede capilar da pineal. Então, a partir do momento que a pineal faz a produção do hormônio, melatonina, ela produz, entra, né, pela rede capilar e vai chegar até todas as células. Só que a pineal também ela transforma o magnetismo em neuroquímica, e aquelas informações que nós captamos, né, nessa relação com o universo, ela vai para o nosso corpo dessa maneira também, vai pelo sangue. Essa aqui é a pineal cortada no meio, e essas bolinhas aqui dispersas são os cristais de apatita. Né? Dentro daquele esquema, chega o magnetismo aqui, ele fica, né, um fica mandando para o outro e acaba sequestrando o campo. Tá certo? Aqui é uma outra imagem, né, da apatita, que são chamados acervos. O Dr. Sérgio chama a atenção que quando elas estão assim, juntas, assim, elas parecem cérebros em miniatura, né? Que o nosso cérebro é todo cheio de curvas, né? Aqui é uma apatita, né? Percebe que em volta dela tem um tecido conjuntivo. Então aqui o eletromagnetismo é transformado em neuroquímica, que por esses tecidos, então pode chegar até o tálamo. Aí é uma outra foto, né, para vocês verem os detalhes lá dentro da pineal. Né? Aqui é um cristal que foi cortado, foi fraturado, e aí, né, vocês estão vendo duas setas aqui, né, olhou por que você tem dentro da apatita, desse mineral, você tem essas estruturas concêntricas, né, arredondadas.
Dá para perceber, né? Elas são arredondadas. Daqui é um outro cristal, e esse aqui, coincidentemente, né, foi fraturado na hora que ele estava fazendo a pesquisa. Então, quer dizer, será que foi? A gente sabe lá no Missionário da Luz, o Alexandre fala que os psiquiatras vão devassar a glândula pineal. Está escrito lá. Os psicólogos parece que vão ter um pouco mais de dificuldade, né? E o Dr. Sérgio, para mim, é um psiquiatra, está entendendo, que veio com essa função. Porque aconteceram determinadas coisas durante a pesquisa, a gente sabe que nada acontece por acaso. Então ele viu essas estruturas aqui, e aí ele percebeu, né, que quando você tem uma relação, né, ciclotímica com o universo, é como você pegar um tronco de árvore. Por isso que eu falei que o reino vegetal tem uma semelhança, alguma coisa semelhante à pineal. Se você cortar um tronco de madeira e olhar nele, você vai ver essas estruturas conscientes, que mostra a idade que aquela madeira tem, né? Então, aqui, ó, é uma outra, né, fotografia, né, mostrando que você tem essas lamelas mais espaçadas. Isso daqui é uma pineal de uma pessoa jovem, né? E essa daqui é de uma pessoa idosa, com 82 anos, mostrando que você tem um acavalamento dessa estrutura, quer dizer, a idade, né, é que nem um tronco de árvore antigo, você pega, ela fica tudo pertinho, né? E aí tem uma relação seguinte: se você tem muita apatita na sua glândula pineal, você tem um poder de captar, né, mais onda, mais magnetismo. Então você pode ter assim uma dominância, isso é a teoria também, uma dominância de mediunidade de incorporação. E se tem menos apatita, uma mediunidade, uma dominância de mediunidade de desdobramento, né? Logicamente que nós temos as duas possibilidades, mas é como dominância, né? Porque às vezes nós estamos aqui, vocês estão ouvindo a minha palestra, mas vocês estão ouvindo, às vezes, sem olhar para a pessoa, vocês estão pegando os movimentos de todas as outras pessoas que estão no seu entorno, né? Às vezes você tem essa capacidade de absorver, né? Aí não é muito bom às vezes, né? Eu falo para minha esposa que ela tem muita apatita na pineal dela, porque ela faz tudo ao mesmo tempo, tudo assim de maneira, né? Ela está aqui e tem um senso de observação e aí existe uma relação com o zumbido no ouvido, né? Também tem uma pesquisa do Dr. Sérgio, não sei se vocês têm zumbido no ouvido, eu tenho, apareceu faz uns 3 meses e meio. E ele falou que, se não explicar organicamente, que pode ser uma mediunidade de dobramento. Eu devo ter pouca pineal, pouca apatita na minha pineal. Pois bem, gente, então, nós trazemos aqui para finalizar que a pineal, ela tem essa possibilidade de fazer a conexão interdimensional entre o mundo, né, material e o mundo espiritual. Ela tem essa conexão 24 horas por dia. Por isso que o Espiritismo traz para nós que todos nós somos médiuns. Não significa que nós temos uma paranormalidade, mas todos nós estamos conectados. Vocês estão conectados com os meus pensamentos, eu estou conectado com o pensamento de vocês. E aqui a gente cria uma psicosfera. Interessante, se vocês pegarem um convento de freiras, depois de um determinado tempo, praticamente todas as freiras vão menstruar praticamente no mesmo dia. E isso acontece nas repúblicas das meninas. Eu estava conversando com a minha esposa, quando ela teve a república lá em Rio Claro, nós estudamos lá, acontece isso. Então, quer dizer, mostrando que você tem uma conexão com quem você vive. E nós dormimos ao lado da nossa esposa, do nosso marido, todo dia. Como é que é essa conexão? Mas, né, nós temos essa possibilidade. Então, o nosso cérebro, né, é um presente de Deus. É um presente de Deus, essa coisa esquisita. Não é esquisito o cérebro? Mas tanta coisa que ele faz. Quer dizer, o nosso espírito, né, ele comanda tudo isso. Não se forma um corpo, não se forma um feto se não tiver a força do espírito, se não tiver a presença do espírito. Por isso que às vezes nasce um serzinho disforme, né? Ele não teve um comando
o espírito não chegou nem a ter o processo de reencarnação. Né? Então, como que nós estamos com o nosso cérebro nesse momento? Então, esse trabalho é justamente para a gente se conscientizar, né, que vigiar e orar é muito importante. Né? A gente se vigiar e fazer as orações, porque nós necessitamos das orações. Porque nós somos ainda, né, cometemos muitos enganos ainda, né, temos possibilidade de errar muito ainda, porque nosso instinto ainda é muito forte, o instinto animal que nós trazemos lá do reino animal. Qualquer coisinha que não é do jeito que a gente quer, a gente já reage, não age. Se a gente conseguisse agir, a gente erraria. E quando nós dormimos nessa noite, né, nós temos esse processo de desdobramento, e nós temos aqui a região do coronário, onde está a pineal, conectado com o nosso espírito e perispírito que vai para o mundo espiritual. Importante que nós façamos as nossas orações na hora de dormir, para que a gente possa ter uma conexão favorável, positiva. Né? E se a gente tem alguma coisa que é desfavorável, talvez faça parte da nossa necessidade. Né? Quando nós procuramos a luz, nós não devemos esquecer que nós trazemos junto conosco as nossas sombras. É por isso que às vezes nós desistimos no meio do caminho. A gente começa a estudar a doutrina espírita, parece que a gente começa a sentir uma cobrança. Na verdade, é um trabalho de consciência. Então, esse fio, né, chamado fio de prata, né, hoje a ciência está até fazendo intuitivamente, né, como a descrição da experiência de quase morte, que você vê um túnel, vê uma luz no fim do túnel, né, a conexão entre as dimensões. A ciência hoje já fala em 13 dimensões, né, de mundos paralelos, e fala que, vulgarmente falando, a conexão entre um mundo e outro é chamada de buraco de minhoca. Né? Quem sabe esse fio não pode ser um buraco de minhoca, fazendo a conexão do nosso corpo material, né, com o nosso corpo espiritual, e a gente viajando no mundo espiritual. Tá certo? E para finalizar, Mateus capítulo 6, versículo 22, o olho é a luz do corpo, se o teu olho for simples, todo o seu corpo será luminoso. Né? Mas se teu olho for mau, todo o seu corpo estará em trevas, quão grandes não serão estas mesmas trevas. Muito obrigado pela paciência, que Jesus nos abençoe. Ao Otávio, né, pela pesquisa, pelo estudo, né, de buscar essas informações, trazer para nós. Todos nós temos essa oportunidade, né, de agora nos lançarmos às obras de André Luiz. Eu mesmo vou ler os primeiros capítulos de Missionário da Luz, reler novamente as obras, buscando essas informações para que a gente possa enriquecer em compreensão e entendimento. Né? Muito obrigado. Tá? E todos nós agora estamos convidados também.